Pois bem, bom dia a todos. É com muita satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à edição da Lei Complementar número 214, de 16 de janeiro, que sancionou a chamada reforma tributária. Aquela tão esperada reforma tributária que estamos aí há mais de 30 anos com essa expectativa. Pois bem, essa reforma tributária, que é conversão, a minha lei complementar, que é conversão do projeto de lei complementar número 68, agora torna realidade a implantação da reforma tributária. Essa reforma tributária, ela, por ser algo que vai mexer de forma drástica em toda a estrutura tributária do sistema brasileiro, ela não será implantada de imediato, né? Ela, para a sua implantação, se dará de forma bem pausada, de forma que levará durante uns 7 ou 8 anos. Irá de 2026 até 2033, 34 ou 35. E, em síntese, assim, a reforma tributária ela traz a implantação de 3 novos tributos. A CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. A CBS irá substituir as contribuições do PIS e da COFINS hoje, né? E a CBS ela já começa em fase experimental em 2026 com 9,10% de tributação. E depois, a partir de 2027, então, com base nas análises, nos resultados da arrecadação de 2024, 25 e 26, é que a União irá fixar os percentuais a partir de 2027. Depois da CBS, essa lei complementar, ela traz também a implantação do IBS, né? O IBS seria o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Esse Imposto sobre Bens e Serviços, ele será em substituição ao ICMS e ao ISS-QN. Nesse caso, a implantação do IBS também se dará a partir de 26, com 0,1%, e a posterior, de acordo com os resultados da arrecadação de 2025, 25 e 26, de forma gradativa até 2033, esperando a partir de 33, 34, 35, já uma adoção plena de todas essas tributações. E, por último, também, a reforma tributária, ela traz, né, o IS, né, o Imposto Seletivo. Então, esse Imposto Seletivo, ele vem em substituição ao IPI e incidirá sobre alguns produtos especiais. Então, essa reforma, como eu disse, é uma reforma, essa lei complementar, ela tem 544 artigos e a sua implantação e regulamentação vai demandar, né, bastante tempo e bastante estudo por parte dos governantes para que a carga tributária, que hoje já é uma carga tributária pesada para os contribuintes, né, para o cidadão brasileiro, não venha ainda a ser agravada, aumentar mais ainda o peso da carga tributária em cima de todos os produtos que são consumidos pela população brasileira. Esperamos que essa implantação seja realmente de uma forma moderada e que não cause grandes distorções. É sabido que vai haver, sim, distorções em alguns setores, em alguns segmentos. O segmento de serviço, por exemplo, vai ser penalizado bastante com essa carga tributária, porque o imposto ele vai ser um imposto sobre o valor adicionado e vai permitir a tomada de crédito, uma tomada de crédito mais ampla, e aqueles créditos, somente os créditos que forem efetivamente pagos na etapa anterior, o que significa dizer que não é para ter dentro dessa nova legislação grandes restrições para a tomada de crédito, tanto para a CBS, que vai substituir as contribuições do PIS e da COFINS,
quanto para o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. Então, esses tributos, a tomada de crédito da etapa anterior vai ser integral, ou seja, o tributo que foi recolhido na etapa anterior vai gerar crédito para a etapa seguinte, com exceção dos produtos considerados de consumo pessoal que estão elencados no artigo 57 da própria Lei Complementar 214, que seria armas, perfumes, joias e outros produtos da mesma natureza assim. Então, o que se espera é que essa implantação da reforma tributária venha de uma forma contento e que não traga grandes distorções. Por ser uma matéria muito longa, nas próximas semanas, próximos meses, né, nós vamos fazer estudos próprios e apresentar, né, para os nossos clientes o resultado da análise desses impactos da reforma tributária em cada setor, em cada segmento. Com relação a essa matéria, seria esse o ponto. Agora nós temos ainda, dentro da legislação federal, uma alteração sobre a e-financeira. Como todos bem sabem, quem vem acompanhando a legislação deve ter visto que nas últimas semanas, 2 semanas, em função da disposto na Instrução 2219, que tratava da e-financeira, sobre as informações a serem prestadas, inclusive aquelas informações vinculadas a PIX, emitidos e recebidos por pessoas físicas e jurídicas, deu uma grande debate na sociedade, onde todos estavam dizendo que a Receita Federal iria taxar o PIX. Pois bem, em função de toda essa confusão que foi criada, a Receita Federal entendeu por bem alterar a Instrução Normativa 2019, editando a 2247, e que torna obrigatória a e-financeira somente para aquelas pessoas jurídicas do setor financeiro, como já estava antes. Excluiu, então, aquelas novas pessoas jurídicas que estavam sendo obrigadas a entregar a e-financeira, que eram as isenções de pagamentos, isenções de arranjos de pagamentos financeiros, de compras de títulos. Então, a Receita Federal tirou aquelas novos segmentos que estavam obrigados a apresentar a e-financeira, tirou fora da obrigação, mas mantém lá dentro da e-financeira ainda, né, e o que pega os bancos, a obrigatoriedade de informar para a Receita Federal, através da e-financeira, os movimentação e saldos de pessoas físicas, no caso de acima de R$2.000, e pessoas jurídicas R$6.000. Pois bem, isso que está aí, essa alteração da Receita, voltando atrás naquela alteração da e-financeira, não vai deixar de a Receita Federal ter conhecimento da movimentação financeira dos contribuintes pessoas físicas e jurídicas. Então, ou seja, não vai evitar um cruzamento de dados por parte da Receita Federal quando do processamento das declarações de imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E, por fim, dentro ainda desse assunto da e-financeira, né, o governo editou aí uma medida provisória garantindo que o PIX não será tributado, ou seja, a medida provisória 1288/2025, a Receita garante, agora 16 de janeiro, que os pagamentos de PIX eles não são base tributável para fins de imposto de renda. Por óbvio que não. Ela sabido que não, o PIX não é tributado, mas a movimentação financeira vai dar, sim, possibilidade da Receita Federal fazer cruzamentos e, através desses cruzamentos, gerar, então, notificações aos contribuintes, intimações para que os contribuintes prestem esclarecimentos sobre a origem desses PIX e se constitui ou não receita tributável. Mas, por fim, então seriam essas a matéria na legislação federal. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio, da área estadual, e, por último, o colega André, na área previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas alterações na legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e do município de Porto Alegre, publicadas na semana passada.
O primeiro assunto diz respeito às empresas excluídas do Simples Nacional, que têm até 31 de janeiro para regularizar pendências com a Receita Estadual e reingressar no regime novamente. Conforme notícia divulgada no site da Secretaria da Fazenda, a Receita Estadual informa que 2.444 empresas optantes pelo Simples Nacional foram excluídas do regime devido à existência de débitos de ICMS não regularizados no ano de 2024. No entanto, essas empresas ainda têm oportunidade para reverter a exclusão, regularizando sua situação até o último dia deste mês de janeiro e solicitando o reingresso no Simples Nacional. A exclusão, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, faz parte da rotina anual da Receita Estadual, realizada desde o ano de 2011. A medida busca incentivar o cumprimento voluntário das obrigações fiscais, promovendo a autorregularização e a recuperação de valores essenciais para os cofres públicos. A verificação da situação cadastral da empresa e dos débitos pendentes pode ser realizada por meio de consulta à caixa postal eletrônica do estabelecimento, no portal ECAC da Receita Estadual e na página de consulta de débitos e pagamentos no portal de atendimento. As empresas que foram efetivamente excluídas poderão buscar o reingresso no regime até o último dia útil de janeiro de 2025. A solicitação é feita somente na internet e por meio do portal do Simples Nacional, no menu Simples Serviços, item Opção, solicitação de opção pelo Simples Nacional, sendo irretratável para todo o ano calendário. A opção, se deferida, produz efeitos de forma retroativa a 1º de janeiro de 2025, evitando a interrupção no enquadramento do Simples Nacional. Para ser aprovada a opção, o contribuinte deverá ter regularizado eventuais pendências impeditivas até o vencimento do prazo de solicitação. E não pode optar pelo Simples Nacional as empresas que incorram em alguma das vedações previstas na Lei Complementar 123 de 2006, tais como pendências cadastrais ou fiscais, inclusive débitos com nenhum dos entes federados. A análise da solicitação é feita em conjunto pela União, Estados e municípios. O contribuinte pode acompanhar o andamento, o processamento parcial e o resultado final no serviço Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional. Em termos de alterações no regulamento do ICMS e também da Instrução Normativa 45/98, tivemos apenas algumas alterações, como ajustes técnicos em crédito presumido do ICMS concedido às microcervejarias nas saídas internas de cerveja e chopes artesanais de produção própria e também de substituição de artigos no Decreto 57.964 de 2024. E também, em termos de instrução normativa, foi divulgada a UIF, que é a Unidade de Incentivo do Fundopem para as indústrias beneficiárias, no valor de R$ 35,77 para o mês de fevereiro. Agora, em relação à legislação municipal do município de Porto Alegre, foi concedido regime especial de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, a NFSE. Foi por meio da Instrução Normativa número 2, de 13 de janeiro, publicada no Diário Oficial do Município do dia 20, foi concedido então o regime especial em caráter geral ao segmento de transporte intramunicipal de passageiros
realizada por meio de ônibus ou de trem, autorizando o contribuinte a emitir uma nota fiscal somente por mês. Nos serviços de transporte por meio de ônibus, deverá ser emitida uma nota de serviço por mês para cada prefixo. O regime especial é facultativo e independe do protocolo de processo administrativo. Foi criado também o relatório de apuração de receita de ônibus, o RAO, que o contribuinte deverá gerar até o dia 10 do mês seguinte ao da apuração e apresentar ao fisco sempre que requisitado. O relatório deverá conter o número da inscrição cadastral no ISSQN e também no CNPJ, o nome, a razão social do contribuinte, o mês, o ano de competência e a data de emissão. Para cada serviço prestado, o número do prefixo, o nome da linha, a data, o preço do serviço, a alíquota e o imposto devido. A apuração dos serviços prestados, compreendendo o número total de operações, o montante da receita bruta e o total do imposto devido. O relatório será elaborado e apresentado em formato de planilha eletrônica, conforme o modelo ainda a ser disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria Municipal da Fazenda. Também foi criado o relatório de apuração de receitas de trem, o RAT, que o contribuinte deverá gerar até o dia 10 do mês seguinte, ao da apuração, e apresentar ao fisco sempre que requisitado, em situação semelhante àquela que foi apresentada para os ônibus. Então eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações na legislação estadual do ICMS e também municipal do município de Porto Alegre, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Fiquem agora com o colega André, que irá tratar das alterações na legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Informamos que foi publicada a Portaria Interministerial número 6 com a tabela de contribuição dos segurados empregado, doméstico e trabalhador avulso, com vigência a partir da competência janeiro de 2025. O salário de benefício e o salário de contribuição, a partir de 2025, não poderão ser inferiores a R$ 1.518, nem superiores a R$ 8.157,41. Já o valor da cota do salário família, por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2025, passou para R$ 65,00 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.906,04. Com a publicação da portaria, foi desbloqueado o envio dos eventos periódicos de janeiro de 2025 ao E-Social, uma vez que os cálculos realizados pelo sistema se baseiam nesses valores. Com isso, os empregadores já podem enviar os eventos de remuneração ao E-Social referentes à competência janeiro de 2025. Cabe alertar que a transmissão dos eventos de desligamento, que é o S2299, e término do trabalhador sem vínculo de emprego, S2399, não foi bloqueada. Como a portaria com as novas alíquotas foi publicada com vigência retroativa a 1º de janeiro de 2025, cabe ao empregador realizar, antes do fechamento da folha do mês de janeiro, a retificação dos eventos que foram transmitidos antes da implantação da alteração, para que os cálculos passem a contemplar os valores da nova tabela de descontos previdenciários. A partir do ano calendário de 2025,
os eventos do E-Social substituirão as informações prestadas na DIRF. A substituição será complementada com eventos oriundos da EFD-REINF. Por conta disso, os eventos entregues via E-Social com período de apuração janeiro de 2025 nos eventos S1210 e S2501 devem ser enviados necessariamente na versão S1.3. Além disso, também foi implantada uma regra que determina que os eventos S1210, pagamentos de rendimentos do trabalho, enviados na versão S1.3, só podem ser excluídos enviando-se um evento S3000, também na versão S1.3. A criação dessa regra também é relativa à implantação da substituição da DIRF pelos eventos do E-Social. Por fim, mais uma vez vamos tratar do tema reoneração da folha de salários. Recentemente, foi publicada a Instrução Normativa 2242, que trouxe informações detalhadas sobre o processo de reoneração da folha. De 2025 a 2027, a substituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários pela contribuição sobre a receita será gradual. Nesse período, as empresas optantes pela desoneração da folha de salários serão tributadas de acordo com as seguintes proporções. Em 2025, a empresa pagará 80% da alíquota da CPRB e mais 25% do encargo previdenciário patronal sobre a folha de salários, ou seja, 5%. Em 2026, pagará 60% da alíquota de contribuição sobre a receita bruta e mais 50% do encargo previdenciário patronal sobre a folha de salários, ou seja, 10%. E em 2027, pagará 40% da alíquota da CPRB e mais 75% do encargo previdenciário patronal da folha de salários, ou seja, 15%. E a partir de 2028, não teremos mais a desoneração da folha de salários e, com isso, as empresas pagarão a alíquota integral de 20% da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. A reoneração integral da folha de salários, a partir de janeiro de 2028, também será aplicada às obras de construção civil ainda não encerradas. Importante destacar que, em caso de reclamatória trabalhista, cuja remuneração refira-se aos exercícios de 2025 a 2027, deverá ser aplicada a substituição parcial, tomando por base as alíquotas proporcionais a cada exercício. Também cabe o alerta que no período de 2025 a 2027, a empresa que optar pela CPRB compromete-se a manter em seus quadros funcionais, no decorrer de cada ano calendário para o qual fez a opção, quantitativo médio de empregados igual ou superior a 75% da média verificada no ano calendário imediatamente anterior. Também no período de 2025 a 2027, para fim de cálculo do valor devido sob o regime de substituição parcial, não haverá parcela referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração do 13º salário. Tal disposição não se aplica às obras de construção civil submetidas exclusivamente à contribuição sobre a folha de pagamento. Essas seriam as informações que gostaríamos de compartilhar com vocês no painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.